Essa mensagem eu compartilhei com os homens. No culto dos homens, no primeiro culto dos homens neste ano, eu compartilhei essa mensagem, mas de uma forma um pouco diferente. Hoje, eu quero compartilhar com toda a igreja, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante. O momento onde a gente está vivendo é um momento onde algumas pessoas estão estacionando, estão parando em algumas áreas da sua vida. Tem gente parando na sua vida espiritual. A pandemia deu para algumas pessoas a desculpa perfeita. É a pandemia. Mas nem sempre o problema é a pandemia. O problema é que nós encontramos um lugar de conforto e decidimos parar. Quero compartilhar com você, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 11. Olha que texto incrível. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e versículo 32. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Título da mensagem dessa noite: não estacione em Harã. Escreva nos comentários para mim: não pare em Harã. Olha, Terá foi pai de Abraão, como nós lemos no texto. Eles habitavam na terra de Ur dos Caldeus. Terá descendia de Sem, um dos filhos de Noé. O texto diz que eles saíram de Ur com destino a Canaã. Saíram de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, mas pararam em Harã. Entre Ur dos Caldeus e Canaã, o problema foi Harã. Permaneceram em Harã por algum tempo. Terá, diz a Bíblia, morreu em Harã, sem ter chegado a Canaã, o seu objetivo final. Gente, biblicamente, Harã é uma localidade geográfica. É um local, um lugar. Mas, na narrativa bíblica, Harã acaba ganhando um simbolismo muito interessante. Harã passa a designar aquele local onde as pessoas desistem da caminhada, acaba simbolizando o local onde o cansaço domina, toma conta da gente, e as pessoas desistem da sua jornada. Geograficamente, um local. Simbolicamente, uma realidade. O local onde as pessoas se deixam levar pelo cansaço. Gente, algumas lições que eu tiro nesse texto para a nossa vida. Primeira lição: cuidado com a tentação de estacionar no meio do caminho. Cuidado com a tentação de estacionar no meio do caminho. Vejam, entre Ur e Canaã havia Harã. Canaã era o alvo, o objetivo da conquista, era a terra que eles tinham colocado seus olhos, e Terá disse: vamos para Canaã. Harã, gente boa, é o momento onde muita gente desiste
antes de conquistar os seus sonhos. Você conhece alguém assim? Que já desistiu, começou algum projeto, parou, desistiu. Começou alguma coisa, para. Ou porque fica difícil, ou por causa de alguns motivos. Mas a verdade é que muita gente desiste antes de conquistar. Tem muita gente desistindo do seu casamento. Sim ou não? Tem muita gente desistindo da sua vida profissional. Gente boa, casamento, vida profissional, vida ministerial, vida espiritual, tudo isso passa por fases. É normal a gente sentir cansaço. É normal a gente, sentir que está muito pesado, mas não é normal nós desistirmos da caminhada. É normal sentir o peso, mas não é normal desistir. Gente boa, a voz do profeta precisa ser ouvido em nossos dias. Nós vivemos momentos onde o cansaço tem dominado muita gente. Estamos vivendo momentos onde as pessoas estão se cansando. A pandemia começou e havia uma expectativa de que isso logo terminasse. Já estamos 1 ano com ela presente. E sem expectativa de quando isso tudo vai terminar. A voz do profeta Abacuque precisa ser ouvida em nossos dias. É necessário que as pessoas levantem a sua voz e clamem como Abacuque clamou: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos tempos faz a tua obra conhecida. Ou seja, gente, qual é o momento aonde nós precisamos mais? É no momento, no meio. Começar é muito fácil e quando termina a gente também está bem, mas o problema é o processo, o meio do caminho, e é neste momento que a gente precisa clamar: aviva, Senhor, a tua obra traz vida sobre os nossos sonhos, traz vida sobre o casamento, traz vida sobre a nossa espiritualidade, aleluia, traz vida sobre a fé daqueles que estão cansados. Sim, gente, tem muita gente cansada, tem muita gente que a fé está balançando. Não é fácil, gente. Não é fácil. Ninguém veio aqui hoje assumir o púlpito e falar para você que é fácil. Não, eu não estou fazendo isso. Mas eu estou dizendo para você: não desanime, porque o Senhor avivará a obra a teu respeito. Aleluia! Cansar é normal, desistir, não. Às vezes, presta atenção em mim, tudo que a gente precisa é de um certo estímulo. Às vezes, quando bate o cansaço, tudo que a gente precisa é de um pequeno incentivo. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, e era muito difícil, gente, porque eu acordava bem cedo. Tinha que ir para o serviço de bicicleta. E andava de bicicleta alguns quilômetros, gente boa. Não era fácil, não. Subida, descida, morro. Eu acordava bem cedinho, pegava a bike, ia para o trabalho. Trabalhava até 6 horas, saía do trabalho, ia correndo de bike para casa, nem sempre dava de tomar um banho, ia com a roupa do serviço, só pegava o material da faculdade, pegava um ônibus,
ia para a faculdade porque tinha que estudar em outra cidade. Chegava lá, estudava, e aí então eu voltava à noite, tarde da noite, jantava, tomava banho, ia dormir, para no outro dia pela manhã, tudo acontecer igual. Chegou um momento que eu disse: mãe, eu não aguento mais esse negócio, eu vou parar a faculdade, eu vou desistir de fazer contabilidade, que era meu sonho. Por isso que eu estou falando, às vezes tudo que a gente precisa é de um pequeno incentivo. Minha mãe olhou para mim e disse: filho, não desiste não, porque se você desistir, eu vou ser obrigado a pegar o chinelo ou a cinta e dar nas suas costas. Não foi mais ou menos assim que ela falou, mas foi mais ou menos assim mesmo. Ela disse: não desiste, rapaz. A vida não é fácil, mas a gente não nasceu para ser mole, aleluia. Tudo que a gente precisa é de alguém que chega para a gente e fala: levanta, anda, não desiste, não desanima, siga adiante. Não pare, não estacione em Harã. Quando a gente chega em Harã, que é o lugar do desânimo e da vontade de desistir de tudo, a gente precisa de uma pessoa enviada por Deus. Alguém que seja a voz de Deus para a gente, para nos fazer lembrar de uma promessa. Eu me lembro que certa vez eu fui fazer uma visita, pastoreava uma família, e essa família tinha uma empresa. Eu fui fazer uma visita lá, orei, e de repente, antes de sair, eu cheguei para uma das pessoas e disse: olha, fica do lado do teu pai, honra teu pai, e Deus vai honrar você. Fui embora. O tempo se passou, anos depois, essa pessoa me encontrou e disse: pastor, naquele dia, eu estava pensando em desistir de tudo, jogar tudo para o ar. O Senhor foi uma voz de Deus na minha vida. Hoje, Deus tem honrado esse rapaz, e ele tem sido um grande homem de Deus e um grande empresário. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém para não nos fazer esquecer da promessa que um dia Deus já fez para a gente: não pare em Harã. Por isso eu falo a mesma coisa que o profeta falou, repito mais uma vez: aviva, Senhor, a tua igreja, devolve o ânimo ao teu povo, restaura o vigor da fé da tua igreja, devolve o prazer da comunhão, livra o teu povo da tentação de desistir. Você não vai desistir. Aleluia. Irmãos, eu sinto uma presença tão maravilhosa de Deus neste lugar. Todas as vezes que eu falo de Deus, eu sinto a presença dEle. Não importa se você está na sua casa, mas se você fechar os teus olhos nesse momento e fizer uma oração simples, dizendo: Deus, que essa palavra entre em meu coração, eu tenho certeza que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Não desista. Segunda lição que eu tiro nesse texto: cuidado para não perder a visão. Escreva aí para mim, por favor: cuidado para não perder a visão. Qual era a visão inicial desse chefe de família? A visão inicial de Terá era alcançar Canaã. Esse era o projeto dele. Esse era o alvo que ele estabeleceu. Mas ele chega numa localidade, chegando naquela localidade, algo acontece. E os seus olhos são movidos do objetivo final. E ele permanece até a sua morte, no lugar onde ele não estabeleceu como alvo para a sua vida. O grande problema é que, às vezes, as pessoas perdem
a visão. Isso aqui é muito sério, irmãos. Tem muito líder não alcançando os objetivos que Deus disse que ele alcançaria, porque perdeu a visão. Muita gente está perdendo a visão. Muita gente tem colocado os seus olhos não mais no abençoador, mas tem colocado os seus olhos na bênção. Isso é um problema para quem começa a prosperar. Cuidado para não perder a visão. O que desvia a nossa visão, gente? O texto nos dá uma chave. O que desvia a nossa visão? Olha que coisa interessante. Quando você lê o versículo de número 28, você descobre algo interessante. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. O filho de Terá morreu antes dele começar a jornada. E o detalhe que nos chama a atenção, o nome do filho é igual ao nome da localidade onde Terá abandonou sua jornada. O nome do filho, Arã. O nome do local onde Terá desiste da sua caminhada, Arã. Aqui é uma conjectura, mas é bem provável, e é bem capaz, provável não, é bem capaz, que Terá, tendo chegado em Arã, viveu novamente toda aquela dor da perda do seu filho. Viveu mais uma vez todo aquele mar revolto de sentimentos, aquela aflição, aquela angústia, e então, incapaz de superar a dor das lembranças, incapaz de continuar a jornada adiante, Terá, move os seus olhos do objetivo da sua conquista, porque passa a olhar para as suas dores e para o seu passado. Gente, o passado pode ser um exímio professor, mas ele também pode ser um algoz acusador. Tem muita gente parando na vida porque não consegue superar a dor do passado. Tem muita gente que não consegue continuar a caminhada de fé, porque fica olhando o tempo do passado. Ai, meu Deus, o passado, aquelas músicas eram tão boas, falavam tanto ao nosso coração, falavam, irmãos, mas Deus está se movendo nessa nova geração de uma forma diferente, aleluia. Essa geração precisa ter a sua experiência com Deus. Tem gente que fica preso no momento do passado, porque lá atrás servia a Deus. Lá atrás era um homem usado por Deus, ou uma mulher usada por Deus. E ele chega no momento da sua vida onde a lembrança de tudo aquilo vem sobre ele. E ele não consegue lidar com isso. Então, ao invés de continuar com os seus olhos no objetivo, no alvo que lhe foi proposto, ele volta os seus olhos para o passado. Deixa o seu coração sofrer, ser flagelado
pelas flechas do passado. Casais, deixa eu falar com os casais agora. Casais que têm tudo para ser feliz. Casais que têm tudo para construírem um matrimônio abençoado por Deus. Simplesmente não conseguem, porque estacionaram em Harã. Estão vivendo num momento onde o passado é mais falado do que o presente e os sonhos do futuro. Se acostumaram com aquilo e jamais chegam ao destino final que Deus tem para eles. Casais, deixa eu ministrar algo ao seu coração. Deus tem uma vida plena para você. Deus tem uma vida abundante para você. Deus tem um casamento abençoado para você. Supere essa fase, levante de Harã e vá conquistar Canaã. Uau! Não perca a visão da promessa, gente. Não perca a visão da promessa. Não perca de vista aquilo que deve ser conquistado, porque você ainda não chegou em Canaã. Às vezes eu compartilho com algumas pessoas, eu estou vivendo um dos momentos mais incríveis do meu ministério. Mas hoje a gente busca mais. Hoje a gente ora muito mais. Hoje a gente faz muito mais. Por quê? Porque a gente ainda não chegou onde o Senhor disse que iria levar. Então, IVP, em nome de Jesus, se envolva nesse projeto, se envolva nessa obra, sonhe com aquilo que Deus quer fazer nessa região, nessa cidade. Há algo incrível de Deus sendo gerado em nós e através de nós. Não estacione em Harã, há Canaã ainda para ser conquistada. Você pode escrever aleluia nos comentários. Que o Senhor restaure a sua visão, que o Senhor traga de volta aos teus olhos o brilho e o desejo da conquista. Ô gente, às vezes eu converso com alguns jovens e eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei, mas essa geração precisa experimentar o gosto pela conquista. Essa geração precisa experimentar a alegria que traz ao coração você estabelecer um alvo e alcançá-lo, por menor que ele seja. Por menor que ele seja. Estabeleça uma meta em Deus. Minhas filhas não gostam que falam delas, então eu não vou falar delas. Eu vou falar de uma jovem que eu conheço. Irmãos, ela se despertou para o prazer da leitura da Bíblia. E está lendo a Bíblia, e lê, e desenha, e lê, e medita, e lê, e me pergunta, e lê, e procura conhecer. É uma pessoa que dificilmente alguém vai falar alguma coisa para ela, e ela não vai se lembrar daquilo que ela está lendo hoje. Ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela colocou diante dos seus olhos uma meta. Eu vou ler a Bíblia, e ela está cumprindo isso. Gente, por menor que seja o objetivo, coloque um objetivo na sua vida, coloque uma meta diante dos seus olhos, e experimente o gosto pela conquista. Tem muita gente que começa e desiste, gente. Vai evangelizar na rua, gente boa. Vai evangelizar o amigo. Faça das suas redes sociais uma janela dos céus. Isso eu tenho falado há 1 ano na igreja. As pessoas compartilham de tudo.
mas não compartilham aquilo que edifica, aquilo que faz a diferença, aquilo que gera vida, aquilo que salva, aquilo que restaura famílias. Irmão, faça da sua janela, das suas redes sociais, uma janela dos céus. Que o Senhor restaure a sua visão espiritual. Eu estou partindo para a conclusão. O pessoal do louvor pode chegar aqui. Uma coisa importante. Há um detalhe nesse texto que me chama a atenção. Terá desistiu e terminou a sua jornada em Harã. Mas o detalhe é que Abraão segue de Harã para Canaã. Terá desiste, mas o seu filho segue viagem. Quem é Abraão? Abraão é aquele a quem Deus fez a promessa. Abraão é aquele a quem Deus fez a promessa. Abraão é o ponto de intersecção entre o passado daqueles que desistiram e o futuro daqueles que caminham pela fé. Abraão representa o elo entre aqueles que desistem e aqueles que decidem continuar a jornada e conquistar a promessa que lhes foi feita. Irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite profética. Você não tem vocação para desistência. Você não foi chamado para desistir. Você não tem vocação para a infertilidade. Você foi levantado por Deus nessa geração para ser homem, para ser mulher, que vai gerar filhos espirituais que vão alcançar promessas, vão tocar nações. Aleluia! Você não vai desistir. Isaac é o futuro, é o cumprimento da promessa. Abraão é esse elo entre aquele que convive com quem desistiu, mas ele não desistiu. Ei, irmãos, isso é profético. Você pode ter caminhado com pessoas que já desistiram. E eu conheço um monte que já desistiu, mas eu não desisti. Você também não vai desistir. Você pode ter caminhado com pessoas que desvalorizam a igreja, que relativizam a igreja, mas nós somos daqueles que entendemos o valor da igreja e geramos filhos que compreendem, que vão alcançar a promessa. Aleluia! Abraão precisa decidir, e hoje você vai ter que decidir. Abraão precisa decidir continuar aquilo que a geração passada fracassou. Abraão precisa continuar o que a geração passada desistiu. Você faz parte dessa geração que Deus está levantando. Por isso hoje chegou o momento de você decidir. Quem mandou você parar? Quem mandou você estacionar em Harã? Quem mandou você tirar os seus olhos da promessa? Não. Quem te fez a promessa vai te sustentar até chegar lá. Eu quero orar junto com você. O Ministério de Louvor vai entoar essa canção. Você
não vai desistir. Não saia daí. Fique conectado conosco. Eu volto logo em seguida para orar por você.